Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio com a entrevista dos aprovados do Time Foco 2023, nessa semana tão especial, semana que antecede o início da jornada da aprovação Med-UERJ, o ultimato, ou seja, o chamado final para você finalmente virar calouro de medicina da UERJ, como a Karen, que veio contar um pouquinho da história dela. E se você ficar comigo depois da vinheta, você vai conhecê-la, sua futura veterana Med-UERJ. Com vocês, senhorita Karen Couto. Oi, gente. Bem natural, vai de novo. Oi, gente. Oi, gente. Cara, não tô acostumada com a fama, cara. Não tô. Isso foi tudo. Oi, gente. Foi uma coisa meio recatada, tímida. Suelen. Isso aí é muito tempo de como vulgar, a pessoa fica assim. Eu sou formada em como vulgar, tá? São 2 anos de como vulgar. Por gentileza, a senhora pode contar um pouco da sua história até o dia que culminou nessa camisa? Ai, gente, muita coisa. Mas... Tudo começou. Pois é. Então, tudo começou realmente quando eu terminei o ensino médio. E eu terminei em 2016. Só que eu falava que queria medicina, mas não sabia exatamente o desafio que estava na minha frente, né? E eu sou aquele tipo de aluno que estudou em colégio particular, mas de bairro, aquela coisa que não tem um olhar para o vestibular. E eu era aluna bem mediana, assim, passava, era boa aluna, mas nada perto de uma aprovação em medicina, por exemplo. Ainda mais naquele estereótipo, né, do nerdzão, Exatamente. genial. Da então você olhava e falava... Exatamente. A gente cria esse estereótipo realmente, e isso também é uma coisa que eu quero falar aqui, né? Mas vamos lá, por partes. E aí, levando a sério mesmo, foram 4 anos em que eu realmente entendi a responsabilidade que era, eu entendi as minhas defasagens, né, do ensino médio, e comecei a correr atrás disso. E assim, eu diria que mais ou menos uns 1 ano e meio ou 2 anos que eu consegui fazer isso de modo respeitoso, sabe? De modo cuidadoso comigo, porque nessa trajetória a gente tenta fazer de qualquer jeito, enfiar os pés pelas mãos, sabe? E a gente esquece de cuidar de outros pilares que são fundamentais também para a aprovação, né? Exemplo, a terapia, que a gente sempre fala, a atividade além do cursinho, né? E, inclusive, a terapia, falando já sobre ela, foi uma luz no fim do túnel, assim, para mim, no final do ano passado, quando eu entrei lá, muito desesperançosa, depois de um resultado muito ruim, né, no vestibular. E aí, ela me falou 2 coisas que para mim foram fundamentais para eu entender como eu poderia levar melhor essa caminhada. A primeira foi falando que o porquê que a gente não enxerga a caminhada do cursinho como parte do sonho, porque realmente é o que vai me levar lá, sabe? E se eu cheguei lá realmente com esse questionamento, eu juro. Eu falei, olha, eu tô tentando quantas vezes eu quero. Meus pais sempre me deram liberdade, me deram condições para eu tentar, e eu só faço isso, estudo pro vestibular. E por que eu estou infeliz fazendo isso se eu tô no caminho, sabe? Não existe outro caminho para eu percorrer. Por que eu estou infeliz? Porque eu tô triste, E aí ela me disse realmente isso, que eu não enxergo esse caminho, o percurso do vestibular, como uma forma para me levar lá, porque se fosse, eu já estaria aproveitando o benefício que é poder fazer isso, sabe? E ela me disse também que a gente, às vezes, bota a medicina num potinho de ouro, sabe? Tipo o potinho da felicidade. Nossa, quando eu chegar lá e eu vou ser feliz hoje, tá tudo ruim, mas é porque eu não passei. E isso também foi muito importante para eu abrir os olhos e perceber que, realmente, eu posso ser feliz no meio do caminho e, assim, com coisa do meu dia a dia mesmo. E é até engraçado dizer, porque... nesse percurso, as minhas alegrias eram, tipo, hoje vai ter aula de química que eu gosto muito. Eu tentava, sabe? Tentar fazer coisas pequenas, sabe? Sexta-feira vai ser um dia legal porque tem alguma, sabe? Sábado vai ter simulado, mas eu não sei dizer. Eu tentava realmente fazer dessa caminhada uma coisa um pouco menos dolorosa, porque realmente eu ficava muito botando na conta da medicina a alegria que eu precisava ter, sabe?
E é engraçado você falado isso, que agora, como a gente tá indo, né, de trás pra frente, eu vou só fazer uma inversão. Você agora já é aluna de medicina da UERJ, ou seja, você já alcançou o suposto potinho de ouro. Essa felicidade, porque eu tenho certeza que ela foi imensa, assim, uma explosão de felicidade quando você tocou o seu potinho de ouro, quando você foi aprovada. Mas essa felicidade da aprovação, esse frenesi, ele é durável? Ou você já começou a dar uma reclamadinha na faculdade? Ah, essa aula de anatomia, porra, essa professora que não explica. Já voltou assim meio que pra vida normal? Sim, e isso é uma coisa que precisa ser falada, porque às vezes eu comento com algumas pessoas, eles ficam, mas é o seu sonho, mas você queria tanto isso, gente. A gente surta igual, é frustrante, porque a gente já chega achando que é igual Grey's Anatomy, que vai ser tudo perfeito, mas não, a gente está no ciclo básico, é horrível, a gente lida com problemas mesmo de uma instituição pública, por exemplo, a gente lida às vezes com alguma falta de infraestrutura, ou então às vezes com um professor que a gente não está acostumado, que a gente vai num cursinho que o professor simplesmente arrasa, aprofunda, fala tudo perfeito. E ali, às vezes, um professor que, agora vocês vão ter que ler no livro mesmo, os slides em inglês, às vezes eles não estão nem aí se isso é acessível ou não, você tem que correr atrás. Às vezes, sei lá, muita coisa, a ficha foi caindo que não é essa fantasia toda que as pessoas Isso criam, porque você né? está na UERJ, Há que 3 nesse semanas. momento está, assim, em um dos melhores momentos Sim. em termos de investimento, de Sim. estrutura, de investimento. Mas é a vida real é imperfeita. Exatamente. Né? As coisas não são todas arrumadinhas e organizadinhas como a gente fica idealizando nos filmes de Hollywood. A vida real não é um filme de Hollywood, definitivamente. Então, muito interessante você ter falado sobre isso, né? Aí, porque parece clichê. Ai, fica me falando pra ser feliz no caminho. Gente, esse caminho trevoso, esse caminho incerto, essa vida complicada, como que eu vou ser feliz aqui? Na verdade, se você não for capaz de ser feliz aqui, agora, eu me atrevo a dizer que você não tá sendo capaz de ser feliz em lugar nenhum, em situação nenhuma. Porque felicidade é algo que a gente experimenta de forma pontual. Felicidade não é um estado de permanência, a menos que você esteja drogado, né? Porque aí a gente Sim. confunde prazer com felicidade. Então, tirando a sensação que a gente chamaria mais próxima, né, de felicidade baseada em drogas, a gente toca a felicidade em muitos momentos, né? E, quer dizer, em muitos momentos, se você se permitir enxergar que pequenas coisas do dia a dia são contempláveis, elas realmente te tocam nesse lugar de alegria, de prazer, de felicidade. Então, quando as pessoas falam assim, ué, mas tá reclamando de quê? Você não realizou seu sonho? Sim, eu realizei meu sonho. Você vai dizer hoje para as pessoas, tudo que eu vivi valeu a pena. Eu tô lá fazendo medicina na UERJ, eu vou ser médica pela UERJ, eu vou realizar meu sonho. E ainda assim, a vida real não é um potinho de ouro. Sim. Esses dois sentimentos coexistem, né? É Exato. possível você estar realizado, mas às vezes se sentir sobrecarregada, às vezes se sentir frustrada também com algumas coisas, né? Então, quando a sua psicóloga disse, Karen, vem cá, a felicidade, ela já tá autorizada. Já pode ser feliz, viu? Tem dias aí que vão ser bem ruins, mas tem os dias legais. Nesses dias legais, se permita sentir-se bem, ser feliz, porque a vida tá acontecendo agora. A gente não tá esperando um grande acontecimento para ganhar essa autorização para ser feliz. A vida é agora. A gente só tem esse agora. Então, às vezes, é muito importante ter uma figura desta pessoa que fale, já pode. É o óbvio que precisa ser dito, né? É o famoso, você precisa ser feliz sem esperar
casar, sem esperar um grande acontecimento, ter filho, né? Mas a gente realmente bota tanta expectativa naquele sonho que a gente tem, que a gente acha que o processo até conseguir aquilo é angustiante, que a gente não tá sendo feliz, que a nossa vida não tá andando. E isso é um outro ponto também muito, que eu sentia muito, que nesses 4 anos, que a minha vida não tava andando, porque a gente é muito cruel com a gente mesmo. Então, se você não passa, significa que você não tá andando. Tudo foi em vão. Você tá estagnado e... inclusive, a minha psicóloga também, um beijo, Karen, também se chama Karen, tinha que ser, né? Ela também me deu até um conselho de fazer atividades extracurriculares para eu perceber, para eu primeiro fugir dessa redoma de vestibular que acaba, qualquer coisa a gente fica muito focada na prova o tempo inteiro, e para eu fazer outra coisa e perceber uma evolução minha. Exemplo, um curso de inglês, eu voltei pro curso de inglês, eu entrei pro Muay Thai, foram coisas que eu percebi que a vida andava, que eu melhorava, que eu avançava, né, de nível, e não me senti estagnada, sabe? Porque realmente a ideia de que o ano tá passando, passa Natal e depois você já sabe que janeiro tá chegando e tem cursinho de novo, angustiante demais, 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 demais. Também uma dica além disso, né, que eu tô falando, que é começar alguma atividade que você esqueça do vestibular e se dedique àquilo. Seja sua válvula de escape mesmo. Sim, inclusive até na faculdade eles recomendam muito que a gente entre, por exemplo, pra atlética, porque eles sabem como é punk, sabe? E aí eles falam pra gente criar uma válvula de escape, porque realmente, se você só dedicar o seu tempo pra estudar, você vai pirar mesmo, que a carga horária é muito pesada. Então, eu diria isso, para as pessoas procurarem alguma outra coisa também para fazer nesse tempo, para, né, tirar esse peso do vestibular, e é isso. E eu concordo muito com o que você falou, assim, porque as pessoas às vezes falam assim, mas eu não tenho tempo. Pô, o tempo que eu estaria fazendo o meu Muay Thai, eu deveria estar aprendendo eletromagnetismo. Só que o tempo que você não está fazendo o seu Muay Thai, ou seja lá o que for, tá? Não tem nenhuma academia de Muay Thai me patrocinando aqui. Mas é um tempo que às vezes você não tá rendendo, tá estudando triste, não tá absorvendo. E uma coisa que eu sempre falo, bem possível que você já tenha ouvido falar, é que assim, a hora que você para de se enxergar como um amador no vestibular é quando você entende que você não precisa dar conta de tudo, mas você tem que dar conta de algo que é muito difícil. Geralmente, o que a gente tem que dar conta? Das nossas prioridades. E como que a gente elege prioridades? Por análise de performance. É o que eu mais erro, é o que eu tenho mais dificuldade, são meus pontos fracos, são meus sapos gelados. Então, quando eu entendo que para eu ter força para fazer esse trabalho duro, eu preciso estar bem. Se eu não estou bem, como que eu tô dando o meu melhor em qualquer coisa? Essa conta não fecha. Simplesmente essa conta não fecha. Ninguém que não esteja bem está apto a fazer nada bem. A gente olha o mundo a partir do que a gente carrega dentro da gente. Então, sim, sono, atividade física, lazer, descanso não são supérfluos. Perda de tempo. Perda de tempo é investimento. Tudo que estiver contribuindo para a tua saúde física, mental, para o seu bem-estar, é ferramenta de performance. E é engraçado você falar isso, porque eu já, ao longo desses anos, eu já fui vários tipos de aluno. E lá no meu início, eu lembro muito que eu era essa pessoa vitimista, tipo, eu não tenho mais horas no meu dia para estudar, meu Deus, e minha performance não foi chega horrível. Uma hora que você começa até a pegar um certo apreço pela história do sacrifício? Cara, porque é só o que você tem. Você tá tão doída que parece que a única coisa que você tem é história triste pra contar. Então deixa eu contar, alguém me ouve. E o lugar da vítima é um lugar que, tipo assim, cara, tenham pena de mim. Olha, me enxerga aqui que eu tô tentando muito. E você não consegue depois ter um olhar crítico sobre seus próprios erros, porque você já passa pano, sabe, pra aquilo. E, assim, definitivamente, gente, horas de estudo não significa qualidade de estudo. Eu digo isso com muita convicção, porque eu já fui uma pessoa que enchia a linguiça ali, e inclusive, sei lá, aquela pessoa dos resumos perfeitos, aquelas letras maravilhosas,
E isso não é produtivo pro vestibular, por exemplo. E você se mantém ocupada pra caramba. Mas demanda tempo. Mas não necessariamente você tá fazendo o que precisa ser feito. Você tá fazendo um monte de coisa. Tá cansada, tá Pra quem tá olhando exausta, de fora, você tá estudando pra caramba e você acredita na ideia que você tá estudando. Mas a Carol é especialista nisso, inclusive, em te direcionar para um estudo realmente de qualidade, sabe? Ela sempre, nas girafadas dos stories, sempre criticava também os gurus. Exatamente, os post-its desnecessários colados na parede, que você bota e não tem informação nenhuma ali relevante. Os resumos ultra mega produzidos que demoram 3 horas e você não absorveu nada, você só tá preocupada com a estética. Entende? Ou as aulas de 3 horas que você já sabe o conteúdo. E te provocar sempre autocrítica, né, Karen? Eu acho que isso também é uma coisa que desde que você... Aliás, é a próxima pergunta que eu quero te fazer. Quando o Time Foco entrou nessa história? Mas quando você começa a desenvolver um estudo verdadeiramente autônomo, você assume o protagonismo, você escolhe estar num time que vai te dar todas as melhores ferramentas para a luta, mas você entende que a luta é sua e o martelo, às vezes, não é a ferramenta que te cabe. Tá ali na caixa, porque tem que estar acessível para quem precisar do martelo, mas às vezes o que tá faltando para você mesmo é a chave de fenda. Então é isso, o time que você escolhe, o cursinho que você escolhe, ele tem que te dar as melhores ferramentas, todas as ferramentas. Mas o filtro é meu, né? Isso, a escolha é sua e a gente ensina a desenvolver a autocrítica. Vamos montar autodiagnóstico. Beleza, ó, toma os simulados. Fez? Ah, fiz. Próximo passo. E o autodiagnóstico? E o caça-gaps? Muito importante falar sobre isso, porque eu já fui também a pessoa que olhava para o simulado como um objeto para satisfazer o meu ego, sabe? E eu... Ou te magoar, né? Se eu não fosse bem, tá vendo? É muito distante. Eu nunca vou conseguir. Inclusive, você tem autorização para divulgar todas as minhas notas dos simulados. Eu fui péssima ao longo da reta final, péssima. Eu lembro que no último simulado eu acho que eu acertei 48 e eu concorro em ampla concorrência, então eu falei, cara, nunca que eu vou conseguir com 48. Só que eu pegava aquilo e botava no meu planejamento, assim, a manhã inteira. Às vezes um dia inteiro, quando o simulado era bem denso, um dia inteiro só olhando aqueles erros. E depois de um tempo, eu percebi, eu dava graças a Deus, porque eu errava ali e não na prova, sabe? Parece clichê falar, mas eu juro, eu falava, cara, se essa merda fosse a prova, eu ia errar esse cacete. Então ainda bem que não é. E quando a gente chegou na UERJ, inclusive a gente até se frustrou um pouco, né? Porque veio meio esquisita, assim, mas uma prova de biologia, muito obrigada. Uma prova de biologia muito abaixo do que a gente poderia ter dado. Esquisita, essa foi a verdade, porque a gente esperava uma coisa melhor, né? E a prova toda, no geral, tava bem esquisita. Mas eu olhei e falei, fez todo sentido os erros. Você fez aquele, eu dou conta. Me dá 5 minutinhos. Isso. Mentira. Ralei, mas tá bom. Mas é isso, né? O simulado realmente, assim como você treinou difícil. E aí, automaticamente, mesmo o jogo estranho, você falou, eu dou conta. E você foi lá e fez o que tinha que fazer. Quando é que o Time Foco entrou nessa história? Então, o Time Foco, antes você entrou com a Ecomu, eu acho que foi em 2020 quando começou, eu acho, ou 2019, não sei quando começou. Final de 2019, 3 semanas entre o fim do Enem e a prova discursiva da UERJ. Como nasce nesse contexto. Eu acho que foi na pandemia, não foi? Não, foi em 2019, antes da pandemia. A Comu, ela nasceu pra durar 3 semanas. Essa história é a melhor. Sabe assim, era uma coisinha assim pra durar 3 semanas e ficou pra vida inteira. A Comu nasceu no final de 2019 e ela era pra durar 3 semanas, que era tipo... Não, eu vou contar o contexto da Comu, agora que você falou sobre isso, que é muito interessante, porque é um contexto parecido, inclusive, com esse momento. Reta Final UERJ abriu o curso de Reta Final UERJ do Foco. E as vagas encerraram em menos de 24 horas. E, cara, muitos alunos ficaram de fora e eles ficaram realmente muito frustrados. Carol, pelo amor de Deus, eu fiquei de fora, as vagas acabaram, abre outra turma. E a gente falou, impossível. Especialmente, vai ser a mesma coisa que vai acontecer esse ano, especialmente ano de reta final UERJ de prova discursiva, porque os simulados são discursivos. A gente tem que ter mão para corrigir simulado por simulado, é correção dupla, tem banca de correção do time, então passa pela mão de 2 corretores.
é trabalhoso, a gente corrige, anota tudo que o aluno errou, aponta o que ele errou, é uma correção trabalhosa, detalhada, redação. Muito detalhada. Então não dá pra abrir vaga ilimitadamente. E os alunos, às vezes, não acreditam, eles acham que é estratégia de marketing, né? Ai, vai falar que vai acabar a vaga, não vai. E a vaga acabou. Isso em 2019, que ainda, antes da pandemia ainda era discursiva. E, cara, ficou uma penca de aluno de fora, e eles estavam me mandando DM no Instagram. Tipo, tristes, a galera muito chateada, pelo amor de Deus, abre outra turma. Eu cheguei a conversar com o Júlio na época, ele falou, não vamos abrir outra turma por conta disso, correção, principalmente a dinâmica da correção dos simulados. Carol, a gente não pode correr o risco de entregar algo que seja menor do que o aluno tem a expectativa de receber. Quando você escolhe o time foco, você vem com uma expectativa alta. Sim. Então, vocês têm uma responsabilidade muito grande. De entrega, né? Então o Júlio falou, não vamos abrir. E, cara, eu fiquei muito triste, assim, tipo, porque a galera tava muito desolada. E aí eu fiz uma combinação. Foi um dia muito louco desses, assim, que eu acordo e todo mundo ficou olhando pra minha cara do tipo, você não fez isso. Eu entrei, gravei stories e falei assim, gente, é o seguinte, quem não conseguiu a vaga no curso de reta final UERJ, eu vou tentar dar um jeito, assim, tipo, eu até falei, eu não vou ter tempo de gravar as mesmas aulas e tudo mais, não faz o menor sentido, mas assim, uma vez por semana, quinta-feira à noite, eu vou entrar aqui, eu vou preparar um material de 10 questões que já caíram na UERJ, não vão ser questões inéditas, porque eu não, né, mas eu vou separar 10 questões discursivas e eu vou entrar aqui, eu vou ensinar vocês a fazer a prova, verbo de comando, a galera não sabia nada. Qual é a diferença do explique pro indique, do identifique, do cite? Eu falei, olha, vamos dar um jeito, 3 semanas. Então, o objetivo da Comu, naquela época nem chamava Comu Vulgar, cara, nem chamava Comunidade Exclusiva de Biologia da professora Carol Braga, entendeu? Então era pra durar 3 semanas, ponto. Teve a prova da UERJ, todo mundo, obrigada, Carol, vários alunos dali foram aprovados, outros, né, evoluíram, então a galera é muito grata, a galera fez um vínculo de amizade, porque o chat tem muito isso, é uma aula ao vivo, então tem muita troca. Muito legal. Muito legal. E aí eu falei, beijo, acabou, férias. Quando deu fevereiro do ano seguinte, começou a pipocar meu celular. Pô, eu não passei, Carol. Eu ainda tô fazendo vestibular pra medicina. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. E isso pesou muito, ninguém solta a mão de ninguém. Eu falei assim, cara, é muito bonito falar as coisas. Hoje a internet é um mundo que dá voz pra todo mundo. Todo mundo pode falar o que quer. Mas é verdade? Tipo, ninguém solta a mão mesmo? Né? E aí eu falei, agora eu tenho que provar de verdade quem eu sou, o que eu vim fazer aqui. E aí ficou pra sempre. E aí de 2019 até hoje, estamos em 2023, toda quinta-feira à noite a gente tem encontro marcado com a galera da Comu. E é muita história, tá, cara? É muita história. Então você conheceu em 2020 através da Comu. Alguém te comentou da Comu. Um amigo postou no Stories que ele, pra ter o simulado corrigido, a redação, sei lá, você pediu pra botar. E aí eu vi, quem é? A professora Carol Braga, entrei e vi. Aí vi o seu Instagram que já era todo voltado, cheio de post, assim, com conteúdo, né? Eu falei, cara, muito legal. Aí eu vi que tinha o Telegram, entrei no Telegram e vi que tinha aula ao vivo. Você botava a lista de exercício lá. É muito bonitinho, é muito organizadinho, né? Aí eu ficava assim, gente, não acredito que ela eu faz tenho muito isso. Orgulho, cara. Porque ela quer fazer, sabe? Eu falei, não é possível. Entrei pra ver, porque também a gente questiona os conteúdos que a gente vê na internet, né? Com razão. Não pode confiar essa em qualquer terra coisa. de Marlboro. Agora qualquer um ali tem lugar de fala e começa, né? Aí eu Todo olhei, mundo é especialista em UERJ, inclusive esse ano. Nossa. Não, o que tem de gente que nunca nem fez uma prova discursiva da UERJ, que agora está ensinando os outros a fazerem. Minha filha, isso tá boca de atrito. É perigoso, inclusive, gente. Puta merda. Sério, não percam um ano confiando assim, desperdiçando ficha com uma coisa que realmente vocês não conhecem, porque eu também já fui essa pessoa de fazer esses cursinhos, 3 semanas pra você conseguir o 1.000 na redação, sabe? Essa ideia, assim, não... É muito como perigoso. Você fala, economiza seus R$29,90, sabe? Porra, economiza cara, nego quer me xingar, mas é verdade. O barato às vezes sai caro, sabe? Porque a coisa mais cara que tem é tempo e frustração. Sim. E falando de vestibular, você perde um ano, né? Perde. Às vezes você ouve uma coisinha aqui, porque, na verdade, o vestibular da UERJ, como ele não libera muito correção, nada disso, as pessoas não pitacam a respeito da redação, da prova, como é que é. Mas cheio de mitos, cheio de sombras, né? Sabe, eu vejo gente falando, não, eu tenho muito medo do vestibular da UERJ, sem base nenhuma, com base em pessoas que, não, a redação da UERJ é difícil, é muito diferente do Enem, que eu não sei o que. As pessoas acham que tem que começar a aprender a escrever a redação da UERJ, sabe? Cheio de mito mesmo de pessoas que não entendem nada do que estão falando, e isso realmente custa o ano, às vezes, né? E aí eu entrei, entrei na aula,
Eu fiquei encantada, assim que eu entrei, eu falei, gente, e é tudo muito aprofundado, é tudo... Porque, né, geralmente as coisas, o teste grátis ali é aquela coisinha de 5 minutinhos, não aprofunda, fala de qualquer jeito, sabe? Aí eu fiquei, gente, é impecável, e ela fazia... E era, tipo assim, não lembro se tinha hora marcada pra acabar, mas eu lembro que você fazia todas as questões, mesmo se estivesse passando o tempo, e com 2 filhos pequenos. Isso que eu também ficava, assim, impressionada, sabe? Eu ficava, gente, que mulher fantástica, eu juro. Aí eu só assistia o tempo inteiro. Te apresentei pra outra pessoa que hoje é minha madrinha, ela passou, e agora me adotou na Médio UERJ, que é a Letícia. Te apresentei pra ela, ela fez o foco também. E aí... Eu só fui fechar, né, a reta final ano passado. Fechei a Enem e a UERJ. E fiquei apaixonada. E me encantei absolutamente. Eu sou, assim, garota propaganda da... Inclusive, tá? Se quiser me contratar. Eu levanto a camisa da reta final para as pessoas que o foco não é uma coisa acessível, às vezes. Eu acho que vale muito você... É um tentar investimento fazer algum mesmo, esforço né? mesmo. Eu, por exemplo, juntei minha irmã e minha mãe. Falei, por favor, queridas, me Bora, dê esse bora. presente. E aí eu fechei os 2, porque eu realmente queria experimentar, sabe? Esse cuidado de vocês mesmo. É porque eu falei da expectativa, né? Então, por isso que quando o Júlio falou, não vamos abrir outra turma, a gente estipulou esse número de vagas, é para esse número de alunos que a gente vai dar conta de entregar o nosso melhor, e não é justo entregar nada menos que o nosso melhor. É um investimento, a gente sabe que muitas pessoas fazem, assim, realmente um sacrifício, né, pro filho estudar, para estar ali naquele curso de reta final. Então, as expectativas são altas e é nossa obrigação e responsabilidade cumprir com isso. Então, foi interessante você ter falado isso, porque a gente também do lado de cá fica assim, cara, a galera que tá entrando tá vindo com aquela expectativa do cara, será que é isso mesmo? Será que não foi propaganda enganosa? Sim, será que vai... Será que vai valer a pena mesmo, né? Será que o material é tudo isso? Será que a aula é tudo isso? Tem muitos serais. Sim. Então, eu queria que você contasse isso agora. Quais eram os seus serais e como é que foi isso na prática? Então, realmente, a gente fica assim mesmo. E assim, eu fiz tanto a reta final Enem quanto a UERJ, mas eu vou puxar a sardinha pra UERJ porque, sempre foi meu foco, e 2, porque eu fiquei apaixonada mesmo na reta final UERJ. Perfeito. Primeiro, eu achei incrível que as questões eram inéditas. Todas inéditas. E além dos 10 simulados, eu acho que eram 10 simulados que a gente tinha, inéditos também, a gente recebia um caderno que tinham 8 questões, porque a prova, no modelo que eu fiz, eram 8 questões de cada, ou 7 questões? 7 cada. 7 questões, e aí eram questões inéditas também de cada matéria. Então, sei lá, contando, mais de 20 simulados praticamente, porque cada matéria tinha 7 questões inéditas e além dos simulados, então assim, era muita coisa. E tudo impecável, com o nível do foco mesmo, que é aprofundado na medida certa, porque eu odeio curso que quer bancar de o bonzão e aprofunda em coisa que não precisa, que não é relevante. Você imagina o que Queima vai ser neurônio esse toda, ano gente. com a discursiva. Exatamente. Que as pessoas se perdem no personagem de que agora voltou biologia e química discursiva. Você tem que saber num nível de aprofundamento, quando na verdade você tem que ter sim mais domínio de conteúdo, porque na prova discursiva vem uma caixa em branco. E não vem a resposta ali como a objetiva, perfeito, né? Você tem que ter sim mais domínio de conteúdo, vamos falar real. A gente não tá aqui pra suavizar o que é difícil. Ninguém te prometeu que ia ser fácil, aquela coisa, né? Mas, de vez em quando vem aluno com um papo do... Carol, o que eu preciso saber da via do rank L se cair questão de osteoblasto? Oi? Carol, você pode me explicar o papel do AMP cíclico na ligação da insulina? Eu fico assim... Gente, tô tendo isso agora, o Melodia, sei lá, não pira. Não comigo. Aí eu falo pra pessoa, você não tá acreditando no que eu tô falando? É seu direito. Não abdique do seu cérebro mesmo. Questione o que as pessoas te falam. Baixa aí a coletânea dos últimos muitos anos da UERJ e me mostra. A prova da UERJ é muito mapeável, né? Tipo, pelo amor de Deus. Ela é muito... Então, isso que você falou é muito sério. As pessoas são realmente enganadas. E isso também tem um custo de tempo que é muito cruel. E o vestibulando, ele é vendido muito facilmente, sabe? Porque ele tá num lugar tão... vulnerável. Ele se bota num lugar tão vulnerável que às vezes ele ouve um nome assim, sabe? De biologia, uma coisa... E aí...
nossa, não, realmente, isso é muito importante, eu começo a pirar por aquilo, ou então, assim, aquilo é uma coisa de rodapé que você não precisa, sabe? Porque, na verdade, a aprovação, isso também é uma coisa que eu tava pensando, né, esses dias. Nesse momento, ano passado, eu tava também estudando, mas sem nenhuma certeza que eu ia passar, sabe? Porque não existe muito isso de, nossa, no ano que eu passei, a minha performance foi... Sabe? Eu acho que a aprovação é um conjunto de muitas coisas, de sorte também, de cair ali na prova, né? As questões que você não tenha dificuldade, mas de uma boa preparação também, claro, de um estado emocional bom, equilibrado no momento, entendendo a responsabilidade, sim, porque não adianta você olhar e falar, não, é só um simulado a mais. De fato, é um pouco, quando você tem um ritmo, você entende que aquilo ali tá tranquilo, você vai conseguir, mas tem o peso do vestibular, né? Mas a aprovação é um conjunto de coisas, e... ano passado eu também não tinha certeza, eu também tava me ferrando em todos os simulados que eu fazia, sabe? E aí as pessoas, às vezes, não levam o ano como o ano da aprovação. Entenda, sabe? Eu assistia falando assim, essa é a minha última aula de física. E eu dava de tudo ali, entendeu? Eu sempre fugi de questão de física, inclusive é bom falar sobre isso. E aí eu me propus a fazer coisas que eu não tinha feito antes, sabe? Porque é aquilo, né? O mesmo caminho vai te levar para o mesmo lugar. Então, eu me propus a sair desse lugar de uma pessoa mais passiva no estudo, sabe? Para alguém que realmente entende a responsabilidade. Exemplo, eu não vou assistir aula de Guerra Fria, porque eu já sei Guerra Fria. Não faz sentido, entendeu? Às vezes a gente fica não, porque é cheio de... o vestibular é cheio de insegurança, né? Não, vai que ele fala um detalhe. Não tem detalhe, gente. Se você já aprendeu sobre Guerra Fria, a nível de vestibular, você não vai fazer não sequer prova discursiva de humanas para ser aprovado em medicina para o UERJ. Não faz questão, tipo, não faz sentido. Pelo amor de Deus! Tem que realmente saber escolher, assim, priorizar muito no teu tempo uma coisa que é muito relevante pra você. Aquela matéria que você sempre erra. Aquela coisa que você sempre tem dificuldade, sabe? Aquela coisa que é muito relevante pro vestibular. Você não vai quebrar a cabeça com uma coisa que a UERJ cobra uma vez na vida, outra morte. Claro que sendo que, às vezes, isso que você falou é interessante. Às vezes a pessoa cisma assim, caiu uma vez na vida um detalhezinho que eu não domino. Ai, meu Deus! Só que tem um monte de outras coisas que ela também não domina e que caem muito mais. Aí ela fica focada no detalhe que ela não sabe, se enganando pra não tomar coragem de fazer o que ela sabe que tem que ser feito, o que é muito mais importante. Sim. É isso. Eleger prioridades não é fingir que você não tem 150 coisas novas pra aprender. É escolher dentre as 150 coisas a que você vai fazer agora. Porque agora eu só dou conta de fazer uma por vez. Então que essa uma seja de fato muito relevante pra minha história. E mesmo que você pegue uma lista, às vezes, de 20 exercícios, sabe, fazer 5... é justo isso, e vai atrás das outras 15 que você não conseguiu e vê, porque às vezes é uma questão de prova, o vestibular já não tem mais o que inventar, eu percebi isso, sabe, fazendo coisa, eles pegam, muda a roupagem, mas às vezes é o mesmo, eles perguntam a mesma coisa, eles perguntam às vezes sobre o mesmo conteúdo, então não tem como errar. E o foco, especificamente, a reta final, ela me dava o passo a passo. Eu fazia aquilo e relaxava, porque quando você estuda por conta própria, sozinha, você tem que caçar material, você tem que ver se o material é bom, você tem que, sabe, sério, é muito cansaço até você chegar na hora de realmente fazer. Então, vir mastigadinho, vocês fazem mastigadinho, só falta engolir pela gente, né? Então, assim, vinha muito mastigadinho mesmo, semanalmente, tudo que eu tinha, não sei se esse ano vai ser assim, mantenha, por favor, perfeito. O caso gap, tudo direitinho, eu via, marcava, levava com responsabilidade, porque eu também acho que isso é importante, tem gente que é igual o povo, quer agarrar tudo e não veste a camisa de nada, porque não adere à proposta de ninguém. O foco tem uma proposta. Então eu tinha que viver essa proposta, sabe? Se a ideia era, marca o caça-gaps, faz o vestibular, faz o simulado, marca, e depois vê se você tem, lá, uma porrada de erro em biologia celular, por exemplo, cara, é uma matéria que vale a pena colar o post-it na parede ali com alguma coisa que você erra, porque é muito relevante você olhar para aquilo sempre e gravar. É muito relevante você fazer uma folhinha, às vezes assistir uma aula mais longa, entendeu? Agora, a nível de discursiva, eu acho que é relevante até assistir todas as aulas, que eu tô falando aqui sobre selecionar bem, né? Mas eu acho que a nível de discursiva, né? Mas aí, Karen, o jogo já tá mais favorável pra pessoa conseguir realmente botar pra quebrar ali em todas as aulas. Por quê? São 3 disciplinas. O tempo vai ficar dividido bem. Nessa reta final UERJ,
já te dando um spoiler, que eu ainda não Lança. falei isso pra ninguém, vão ser 16 aulas de biologia, 16 aulas de química, 8 aulas de redação discursivas, Perfeito. né? Então, assim, em cada uma das 16 aulas, a gente vai trabalhar 10 conteúdos inéditos, através de questões inéditas. Vai ser assim, tipo, na Vai. questão, aí você puxa o assunto. Eu adorei isso, Carol. Eu adorei. Porque também chega um tempo que a gente tá saturada de ouvir aula de um Pô, tema. pelo amor de E Deus, ela pegava reta final a não questão- combina só com teoria, 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 Muito teoria. chato. A pessoa tem que entender o que da teoria vai ser efetivamente cobrado dela pra acertar a questão. É hora de botar o adversário no chão. Tipo, o adversário que eu tô falando no caso é a questão, entendeu? É hora de virar a questão, é gabaritar. Não é hora só de ficar botando o conteúdo pra dentro, é te ensinar a botar o conteúdo pra fora. Eu acho que esse é o grande diferencial das aulas da Reta Final Oeste. De vez em quando aparece um doido falando, ué, mas a gente não vai ter aula teórica? Eu falo, claro que você vai ter a teoria. Sim. A aula não é teórica naquele princípio da aula do ano regular. O que tinha pra introjetar de aula desse tipo, você vai introjetando aí ao longo do ano, né? Aula de reta final tem que ser aquela aula, como você falou, entrega mastigado. Ó, o que você tem que saber é daqui ali. As balizas estão dadas. Bora! E é aprofundado também, falando assim, às vezes parece que mostra o conteúdo da questão e acabou, vai pra próxima. Não, é super, super aprofundado no tema, mas na medida que você precisa pra fazer a questão. E ano passado, eu acho que eram 7 questões e ela trabalhava 7 temas diferentes numa aula. Muito melhor do que você assistir uma aula imensa sobre um conteúdo, sabe? Eu achei muito, muito, muito proveitoso. Muito legal, eu adorei. Eu sou muito fã desse método também. Eu vou te falar que eu sou completamente apaixonada pela metodologia da Reta Final UERJ, porque eu acho que o volume de conteúdo que a gente consegue entregar nesse modelo de aula, na minha cabeça eu não consigo conceber algo que supere. Muito legal, muito legal. É volume mesmo, assim, volume, quantidade, volume, densidade e, sobretudo, qualidade do como a gente trabalha cada um dos assuntos. A gente consegue trabalhar com qualidade, né? Então, vai ser do mesmo jeito. Então, 16 aulas de biologia, focando na discursiva, 16 de química, 8 de redação. A redação da UERJ era um bicho de 7 cabeças pra você? Já foi, mas não é mais. Eu acho que chega o momento da gente desconstruir esses monstros que a gente cria. E ainda mais com esse modelo de ter um livro que norteia bastante os temas, né? Tipo assim, a gente sabe o raio do que eles podem cobrar. Então eu acho que isso tem que ser uma coisa pra você se tranquilizar. E é isso, o vestibular é você se apegar ao que vai te dar um alívio mesmo, sabe? Às vezes a gente pode escolher não sofrer. Né? Pô, se a UERJ botou agora uma proposta de um livro pra eu fazer uma redação, que bom, cara. Antes ela poderia cobrar sobre tijolo de parede branca. Agora ela vai cobrar em cima, acho que é o menino do pijama listrado, né? Não sei. Isso. Então, ela vai te cobrar em cima daquele livro. Destrinche o livro. O Júlio é ótimo em fazer isso. Ele vai escolher 8 temas, não sei quantos. Até mais, Muita 8 coisa. aulas, imagina quantos Inclusive, temas ano passado... vão ser 10 simulados inéditos, imagina, não. Muita coisa. É pra escrever assim... E ano passado ele lançava ainda, não, gente, me veio uma ideia aqui e botava mais na plataforma. Então, assim, era mais do que vocês prometiam, sabe? Mais do que foi acordado entre a gente, sabe? Muito mesmo. Você gravou uma aula de botânica com o Vitor Maurício e botou lá também, deixando a gente doido pra assistir. Acho que hormônios também teve, porque botou pra editar. Uma aula perfeita e eles realmente vão se esforçar ao máximo pra entregar, porque eles têm um compromisso, que é a aprovação, e não importa, assim, eu percebi muito isso mesmo, não importa se, tava no contrato, se tava, não, vocês fazem, sabe, vocês fazem, igual o Caça-Gaps, eu recebi também, eu nem sei se, eu acho que era para as 10 primeiras, não sei, não lembro, tinha um negócio desse, pra primeiro 1 hora, mas depois você falou, gente, vou dar pra todo mundo, vou fazer, você é muito coração mesmo, Carol, isso muda mesmo tudo, a qualidade do meu estudo ficou, assim, eu ganhei o Caça-Gaps, eu fiquei, ai meu Deus, que lindo, porque ele é perfeito mesmo. Ai, cara, é muito bom ouvir você falar isso, porque... Realmente, o vestibulando de medicina, ele é um bichinho acuado. Ele tá amedrontado, ele tá sendo bombardeado na internet por
promessas de atalhos, de fórmulas, o cronograma perfeito, o bisuzão, né, do cacete A4, ele tá muito vulnerabilizado, dependendo do tempo de jornada, a pessoa tá muito machucada mesmo, né? Então, em meio a tantas promessas vazias, mais se promete do que se entrega, tá aqui do teu lado, vendo você hoje aprovada, você viveu a reta final, você não ouviu alguém falar, você foi aluna na reta final, e você tá falando, cara, vocês não simplesmente entregam o que vocês prometem, mas vocês entregam mais. Cara, isso pra mim, juro, assim, é a coisa mais importante, cara, mais importante, porque não é só sobre o que você diz que vai fazer. Novamente voltamos àquele ponto, né? Dizer o que vai se fazer, todo mundo tem boca, fala o que quiser. Mas, tipo, o que você vai fazer na prática? E é uma sensibilidade linda que você tem de perceber, cara, isso poderia cair e talvez eu não abordei no conteúdo ali, eu esqueci. Você simplesmente bota ali pra gente, sabe? Você não precisava fazer isso, entende? Mas é realmente uma responsabilidade que você assumiu de entregar uma coisa realmente de excelência. Realmente. E eu gosto sempre de te lembrar que eu não sei consertar um motor de carro. Se algum dia você quebrar o dente da frente e precisar da minha ajuda para restaurar, eu não sei, não é minha área de especialidade. Se você, de repente, sei lá, precisar de uma cirurgia cardíaca e não conta comigo, mas o que eu sei fazer e o que o meu time sabe fazer de melhor, a nossa melhor contribuição para esse mundo é ensinar como vestibulandos podem ser aprovados em medicina na UERJ, né? O contexto da jornada é a UERJ, mas enfim, em pública de medicina do modo geral. É isso que a gente sabe fazer. Então, a gente tem o dever, a gente tem a obrigação de contribuir no mundo com aquilo que a gente tem de melhor. E já que eu não sei consertar carro, consertar dente, nem coração, é minha obrigação ensinar o que eu sei. Então, venha para a jornada, são 5 dias de aulões ao vivo, tem hora para começar, sempre às 19 horas, aqui nesse mesmo canal que você está assistindo a entrevista, no canal do Foco no YouTube, mas não tem hora para acabar, porque quando a gente fala, a gente vai entregar tudo, as pessoas falam, vai, igual a Karen falou, a gente tá acostumado, né? Se é de graça vai ser porcaria, vou entregar só um pouquinho. Não, a gente realmente entrega tudo, a gente bota pra quebrar, a gente bota o corpo, a alma, o coração e as 3 próximas encarnações pra realmente ensinar tudo de melhor que a gente sabe e que eu tenho certeza que vai contribuir muito pra que você possa ser aprovado na Medicina UERJ e se tornar calouro de Karen. Tá? Venham. Você participou da jornada ano passado, você já contou? Participei. E o que você gostou mais, assim? O que foi mais legal na jornada? Então, eu achei muito legal. Ano passado, não sei se esse ano vai ter também, tô com medo de falar alguma coisa que não vai ter. Vocês discutiam questões, acho que uma questão ou outra. Você mostrava muito sobre o esqueleto da prova, tipo, isso aqui, por exemplo, cai sempre. Você não pode, sabe, o lance das maçãs de ouro, de, tipo, cara, por que você está se estressando com uma coisa que talvez não é tão relevante? Então, esse olhar mais analítico, sabe, da prova, por alguém que entende de fato, eu gostei muito. Também foi bom para quebrar um pouco dos tabus que a gente cria a respeito do aprovado de medicina, porque é o que eu disse, ano passado eu não tinha a menor ideia de que eu ia passar no vestibular da UERJ do ano passado, eu acertei 49 questões, e de 49 para 57 é um pulo muito grande, e às vezes até as pessoas falam, Carol, você acha que tem como eu aumentar 200 pontos? E aí, falando de Enem, por exemplo, você acha que tem como aumentar 200 pontos na redação? Cara, o Enem, é claro que tem como você fazer isso, o Enem não é o vestibular, no geral, não é uma coisa que, se você acertar 37 questões em matemática, sabe, é tudo muito flutuante ali, e eu tive um salto muito grande para a prova, realmente analisando dessa forma, assim, o que eu precisava focar, o que era relevante. Por exemplo, ano passado, né, no meu caso, inglês tinha o mesmo peso, a mesma importância de biologia, coisa que a gente ignorava. Hoje, esse ano, não sei se vai continuar, assim. Não, acabou. Agora voltou o exame de qualificação. Mas aí é natureza daquelas porradas de questão ou é 7, 7, 7? Igual? Não, vai ser, na verdade, menos, né? Naturezas, por exemplo, no exame de qualificação. Não, é humanos, falei errado.
Humanas, 7-7. São vai 14 manter, questões de entendi. humanas, 7-7. Mas natureza, por exemplo, são só 4 questões de biologia, 4 questões de química e 4 questões de física. Ótimo, pra quem não gosta Exatamente, matemática são 7. Enfim, isso que você falou é uma coisa interessante, né? As pessoas estão muito perdidas em relação ao que vai ser esse exame de qualificação. Vai ser o modelo do exame único, só que agora é chamado de exame de qualificação, ou vai ser o verdadeiro exame de qualificação de antes da pandemia? Vai ser o exame de qualificação antes da pandemia. E qual é a distribuição dessa prova? O que muda, né, do que foram esses 3 últimos anos para o que voltará a ser? Então, na jornada, tudo que você falou que teve na jornada do ano passado, a gente vai manter. E muito mais, né? Porque agora com a volta da discursiva é exame de qualificação, então vai ter uma aula na jornada só para orientar a galera sobre o exame de qualificação, como se preparar da melhor forma para trazer esse A logo agora em junho, porque é muito bem-vindo, pode tirar no segundo exame também, mas caramba, se já puder trazer esse A para casa agora, vai ser um alívio imenso. E então agora a gente são só 43 acertos, exatamente, né? Bem mais leve. Exatamente. Então a gente vai ter uma aula só para falar disso na jornada e a gente vai ter as aulas específicas, né, para falar da redação, Perfeito. da prova discursiva de biologia, da prova discursiva de química, um compiladão do que a pessoa tem que fazer de melhor. Então, cara, vai ser, sinceramente, assim, vai ser muito, 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 muito incrível, assim, é uma oportunidade da pessoa realmente organizar o seu plano estratégico de ação para buscar essa aprovação nos próximos meses. Eu acho muito possível. Muito possível, gente, muito. É isso que eu tava falando. A gente não sabe quando vai acontecer e simplesmente acontece. Quando você se propõe a fazer aquilo com responsabilidade mesmo. E também, assim, a leveza de entender que não é tudo tão mecânico. Nossa, todo dia eu tenho que estudar 5 horas por dia. Sabe essa coisa que às vezes a gente bota na nossa cabeça? E não, o seu cronograma, ele é uma coisa fluida, porque você não sabe se um dia você vai ter contratempo, se você vai acordar mal, se você vai precisar, ao invés de acordar 7 horas, vai acordar 8h30 pra você descansar um pouco mais nesse dia, sabe? Então, eu acho que você precisa também olhar para o vestibular como, tipo, com mais calma, né? E entender que você precisa atravessar esse momento de uma forma mais leve, porque vai ser melhor para você. E aí, acho que a gente já tá perto de acabar, eu queria só falar sobre o Antes mito... de eu ir embora? Antes de acabar, fica mais um pouquinho. O mito eu acho muito importante falar sobre isso, o mito do aprovado. Porque quando eu entrei na minha sala, eu falei... E porque, assim, mesmo quando você é aprovada, você também se menospreza, né? Eu fiquei, cara, eu não sou crânio, eu acho que eu dei sorte de ter passado. Eu acho que, sei lá, e aí você entra... Acho que a natureza deu um equívoco, aí Não acabou me favorecendo. Os chakras se alinharam. Cheguei aqui, mas não sei nem como. Eu não sei, eu tenho apenas 2 anos de idade. Você vê que a autoestima é uma coisa que às vezes detona, péssimo, né? Péssimo. E eu cheguei lá falando, cara, só vai ter crânio aqui. Meu Deus, como é que vai ser? Vou ter que correr atrás, que não sei o que... E é tudo normal, é uma turma praticamente de pré-vestibular. A gente pergunta coisas idiotas, às vezes professores, às vezes dão uns fora, tipo, gente, isso era matéria de vestibular. Mas realmente são pessoas que conseguiram ter uma boa performance num dia, que acordaram bem e fizeram um bom ano, assim, de estudo. Sei lá, eu não sei explicar, mas tira... É gente como a gente. Tira essa imagem, sabe, nossa, mas o aprovado ele tem que ser muito grande, ele tem que acertar muitas questões. Esse Enem mesmo, eu não acertei tantas questões assim em matemática, fiquei com 890 e blau, e eu fiquei, cara, eu acho que eu não cheguei eu não sei, eu não quero falar pra não, depois eu posso até ver e divulgar, mas foi uma coisa totalmente diferente do que a gente já viu. Total, então, não se prende a coisas assim, eu tenho que acertar tantas pra eu ficar com tanto, e tem que ser muito inteligente, tem que ser... Não é nada disso, né? Eu acho que pode ser mais leve. E tem que ser, gente, procurem meios pra fazer isso ser uma caminhada mais leve e mais respeitosa, porque eu acho que assim você consegue chegar lá, né? Melhor. Porque quando eu tentava fazer os trancos e barrancos, me sobrecarregando e estudando de madrugada também, fazendo essas loucuras que todo mundo fala, nunca deu certo. Não deu certo. Deu quando foi leve. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas ela demorou 4 anos para ser aprovada, porque nesse meio do caminho ela teve que aprender muito mais do que a biologia, a química, a redação e a física. São aprendizados que quando a gente não traz, né, da escola, ali da nossa vida escolar mesmo, em algum momento a gente vai ter que fazer essas viradas de chave. E muitas vezes é já como vestibulando que esses aprendizados vêm. Então é tanta coisa para aprender que vai além do óbvio, que vai além do edital, que por isso que cada um tem o seu tempo.
E falando sobre isso mesmo de tempo que eu passei para estar aqui, né? É muito interessante perceber como eu tenho hoje resistência para estudar por causa do tempo que eu fiquei no vestibular, sabe? A faculdade de medicina, ela é muito maçante, realmente, ela é muito desgastante, tem muita coisa, muita matéria, e hoje eu percebo que os tantos anos ralando, sabe? Meu cu. Isso me deu muita resistência hoje, então entenda também como uma fase de preparo para uma demanda lá na frente, que você vai precisar, um estado emocional que você precisa ter hoje, para quando chegar o futuro, você precisa estar resguardada mesmo. A casca tem que estar grossa. E novamente a gente, chegando ao final, a gente volta ao início, quando você disse que 2 aprendizados fizeram muito sentido quando você iniciou a terapia, e que um desses aprendizados foi entender que a sua formação médica já tinha começado. E eu falo isso sempre também, quando a galera tá, porque o vestibular é um limbo, porque eu não vejo a hora de me livrar dessa desgraça, pra eu poder efetivamente ser feliz quando eu estiver na faculdade de medicina. Eu falo, acabou, parou de chorar? Ah, tá. Só pra te explicar uma coisa, sua formação médica já começou. Já. A casca tem que engrossar agora, senão você entra na faculdade de medicina mimado demais, com falsas expectativas, chega lá e fala, ai, gente, mas é chato. Ai, mas é muita coisa. Acho que eu não quero. É isso. Aí, se a pessoa for herdeira, deu bom. Se ela não for, deu ruim. É melhor engrossar a casca desde já. O melhor momento pra qualquer coisa é agora. E, o filtro da idade fica no vestibular mesmo, tá? Quando você chega, você vê que, cara, ninguém se importa com isso. Então, se você tá tentando há mais tempo como eu, e você é um pouco mais velha e acha que tá idosa. Primeiro, que as turmas de medicina, no geral, as pessoas são mais velhas mesmo. Na minha sala tem muitas pessoas que são mais velhas, mas que também ninguém se importa com isso, porque tá todo mundo ali no mesmo bolo, todo mundo vai se formar, todo mundo vai ganhar a mesma coisa se trabalhar, sabe, não muda em nada. Nossa, você tem 23 anos? Então você vai ganhar isso, você vai ser... Sabe, o filtro da idade só importa pra você. Então tenta não fazer isso ser uma coisa importante, porque depois que você passa, é indiferente. Ninguém tá nem aí pra quantos anos você tem, quantos anos você passou, sabe? Isso não importa mesmo, e não deveria importar nem no vestibular, né? Com certeza. Meu amor, obrigada de verdade pela entrevista, pela contribuição. Foi linda a sua entrevista, assim. Eu acho que você ajudou muito a botar juízo na cabeça desse povo que tá assistindo a gente, vai fazer vestibular pra UERJ esse ano. E tocou em pontos muito importantes, né? O nosso óbvio só é óbvio pra gente. Tudo que a gente considera óbvio pode, na verdade, ser um grande milagre na vida do outro. Então, obrigada por ter compartilhado os seus aprendizados que se transformaram em óbvios no momento em que você virou suas chaves. Tenha certeza que você ajudou muitas pessoas. Você salvou muitos bebês pandas no dia de hoje. Foi um prazer, eu que agradeço. E agradeço demais a sua colaboração nesse caminho. Muito obrigada mesmo. Sim, senhora. É isso. Foi um prazer. Galera, espero muito que vocês tenham gostado da entrevista da Karen. Quem tiver algum comentário, dúvida, pergunta pra fazer pra ela, deixa aqui embaixo. E aproveita, dando uma passada aqui embaixo, procura aquele link da inscrição da Jornada da Aprovação e não perde essa oportunidade, tá bom? Vamos jogar um beijo, tchau? Vamos. Beijo! Tchau!